Tá, aproveitar aqui para encerrar a live, temos 2 vídeos do Gamera. Vamos dar uma olhada. A história de Resident Evil e um covarde. Oi! Eu me encontro em uma situação um pouco complicada aqui. Eu tô prestes a desinstalar a porcaria desse jogo. Deixa eu te contar o que aconteceu. Oxi. O Leon caiu de uma escada como um imbecil, o que por um lado me levou até a chave que eu precisava pra progredir no jogo. Só que agora, o único jeito de eu sair daqui é apagando o fogo do helicóptero, o que faz o Mr. X aparecer. Essa chave abre uma porta localizada no final de um corredor que agora tá infestado com esses monstrinhos aqui. Eles são hiper agressivos, sobem pelas paredes e precisam de alguns tiros de shotgun antes de morrer. E eu não sei exatamente como isso aconteceu, mas tudo que eu tenho no momento são 3 balas de pistola, que sinceramente nesse jogo parecem ser feitas de isopor. Ah, e eu esqueci a parte mais importante, a cereja no bolo da minha vida que torna essa minha situação tão difícil. Eu sou um covarde. Bom, eu acho que... Tá, eu acho que eu entendi o ponto desse vídeo. Pô, mas os leakers, cara, dá pra andar normalmente, eles são cegos, é só você andar devagar. E tudo começou quando eu era criança, por volta de 2007. Naquele Natal eu ganhei um PlayStation 3 com uns 3 ou 4 jogos e um deles me rico! Nossa, milionário. É isso, Gamera, eu não sabia se você tinha esse dinheiro todo chamou não, pô. atenção logo de cara. The Darkness. Era super violento e sombrio, mas aqui eu era o monstro. Eu joguei a noite inteira e no dia seguinte... foi incrível. Só que parece bom. depois de algumas horas tinha essa fase. O objetivo era atravessar um campo aberto, mas a qualquer momento um jumpscare podia acontecer. Eu sei que não parece muita coisa, mas pra mim com 10 anos era demais. Eu não conseguia lidar com a expectativa do susto. Então eu desisti. Eu não terminei ou joguei The Darkness nunca mais. Assim como qualquer outro. Ah, eu não julgo Gamera, pô, eu também sou cagão. A minha franquia favorita é Resident Evil, mas às vezes dá um medinho. Mas tipo, jogo de terror, tipo Outlast, Silent Hill, que é terrorzão, eu não sei se eu consigo jogar não, porque eu sou muito cagão. Jogo de terror, eu nunca entendi a graça, não é uma experiência agradável. Não, e os não jogos em geral foram ficando tão realistas e imersivos que até aqueles que eu conseguia jogar antes, agora se tornaram intensos demais. Bom, uma hora ou outra eu ia precisar enfrentar esse medo. Eu não desisti de Resident Evil 2. Boa. Pelo menos não de cara. Em vez disso, eu fui atrás de respostas. A boa notícia é que, aparentemente, muitas outras pessoas também ficaram sem munição nessa parte do jogo. O primeiro resultado do Reddit parecia quase o meu exato caso. A má notícia é que as 2 respostas mais votadas davam o mesmo conselho. Restart. Aí é foda. Então não. Esse vídeo é um oferecimento de Honkai Star Rail, um RPG para PC e celular da mesma desenvolvedora. Agora eu tô curioso pra saber o que o Gamera fez pra sair dessa situação. Foi um desenvolvedor de Amnésia que disse que o gênero de terror em jogos é talvez o único que foca em evocar emoções. Eu não sei se ele já ouviu falar de Furry Fit, boas memórias, mas ainda assim ele tem um ponto. Não é sobre mecânicas ou sistemas. Você joga um jogo de terror para sentir medo por um pouco de adrenalina que cure o seu tédio. Eu entendo isso. Segundo o paradigma de transferência de excitação, é porque a dor serve para aumentar o prazer, exceto que não é o que você tá pensando. Deixa eu explicar. As primeiras horas de Resident Evil 2 não são nada fáceis pra alguém com a minha condição. Você chega na delegacia e a primeira missão é entrar em uma porta que diz especificamente o contrário para um corredor escuro cheio de barulhos estranhos e corpos no chão. Até que, claro, tudo dá errado e você tem que sair de lá com 50 zumbis te perseguindo. É tudo tão desagradável quanto soa. Mas aí você escapa por um fio e ouve as apropriadas palavras: você está seguro. Essa é a ideia da dor e do prazer. Quanto mais horrível a experiência, mais positivo vai ser o alívio de quando tudo aquilo acabar. O que me faz entender um pouco o sadomasoquismo. Eu não tava esperando isso. E Resident Evil 2 é cheio desses loops. O mapa tem essas áreas seguras estrategicamente colocadas, com a maior e mais importante delas sendo o salão principal. Você passa por alguns minutos de tensão, de adrenalina e terror e todo aquele sofrimento. É, mas o salão principal deixa de ser seguro no Resident Evil. Vai se acumulando só pra ser liberado todo e de uma só vez como pura dopamina. Eu admito que isso funcionou comigo.
não é só o alívio, é também a sensação de conquista. Quer dizer, todo jogo é sobre a conquista, sobre superar um desafio. Ele pode ser mecânico ou intelectual, mas em jogos de terror é emocional, é o seu próprio medo. O desafio é lutar contra aquela vontade cada vez maior de fazer aquilo parar. O problema é que se você sair do jogo, o alívio também vem com 2 doses de merecida vergonha. Agora, quando ele é construído no jogo e de uma Real. Nossa. forma tão perfeita como em Resident Evil 2, essa conquista é muito forte. Você não venceu um chefe ou um quebra-cabeça, mas você mesmo. É claro que nada dura pra sempre. Depois de algumas horas e muito vai e volta, a delegacia foi perdendo a sua ameaça. Ela começou a se tornar familiar, e o familiar é o antídoto do terror. Aí eu consegui uma shotgun e mais munição, e quando eu me dei conta, nada mais naquele mundo representava perigo. Eu tava no topo da cadeia alimentar. O medo deu lugar pra diversão, que rapidamente virou tédio, né? Se é pra ser só mais um shooter em terceira pessoa, existem 1000 opções melhores que Resident Evil 2. E foi aí que eu recebi o meu primeiro tapa na cara, chamado dificuldade adaptativa. Introduzido na franquia lá em 2005 em Resident Evil 4, a ideia é que se ficar fácil ou difícil demais, o seu cérebrozinho de primata vai ficar entediado. Então, o jogo perfeito deveria se encontrar sempre naquele meio termo ideal. Pô, isso que o Resident Evil tem é algo incrível, porque eu não vejo sendo usado muito nos outros games. Pô, eu só vejo isso sendo bem usado no Resident Evil. Você joga muito bem, a dificuldade aumenta. Você joga muito mal, a dificuldade diminui. Pô, tem alguma dificuldade de fazer isso nos outros jogos, velho? Será possível? Pô, isso é muito bom, velho. E é Funciona muito do bem mesmo feito jeito no que Resident o modo Evil. de dificuldade padrão, só que aqui eles são selecionados automaticamente. Se você estiver indo mal, o jogo vai te dar mais itens, reduzir o número de zumbis ou até tornar eles menos agressivos. O problema é que eu tava indo muito bem, quer dizer, modéstia à parte, era headshot atrás de headshot, 360 no scope. Ok, talvez nem tanto assim. O ponto é que em qualquer outro jogo, ir bem seria algo bom, mas em Resident Evil significou Não. aquelas 3 balas. Se fudeu. Eu não sei se foi uma coincidência a minha munição ter acabado bem agora, levando em conta que muitos dos casos no Reddit também eram por volta de onde eu tô no jogo, eu imagino que tenha sido por design. O fato é que, uma vez um grande predador, eu sou agora a presa. As minhas 3 balas fazem cócegas nesses bichos e, como você já deve saber, o Mr. X é invencível. Eu não posso mais lutar. Só correr. Mas não acaba por aí. A presença do Mr. X também significa que eu perdi a minha sala segura principal. Ele não tá nem aí. Vem entrando, sinta-se em casa. Olha, faz sentido. Um jogo tem que ficar mais difícil pra manter as coisas interessantes. Resident Evil 2 sentiu que eu tava ficando confortável demais e tirou a minha habilidade de lutar, a minha confiança e a minha segurança. E me deixou sentindo como aquela criança de 10 anos de novo. Agora, eu tenho 2 opções. Eu posso desistir Você não e pode correr contra seria o Licker. tão fácil desistir. Ou eu posso vencer os meus medos. Nossa, um Licker e um Mr. X na mesma sala. Nossa senhora, tá lascado. Que lindo, cara, lindo. Eu queria muito saber o final dessa história. Se o Gamera zerou, se ele resetou, se ele continuou daí e só fugiu, tentou resolver de outra forma. O Gamera deveria ter feito uma parte 2 explicando o que é que ele fez. Mas gostei. Eu tenho medo de Resident Evil 2. Ai, ai. Vamos pro segundo vídeo do Gamera que eu separei aqui. Como andar em videogames. Em um videogame. Esse vídeo aqui eu achei interessante. Ah, deixa eu deixar o like no último. Ah, já deixei. Vamos lá deixar o like também. Ótimo vídeo. Ok, para. Você viu isso?
A segunda perna passa a outra frente. Ok, para. Uma perna pra frente. Ok, para. Você viu isso? A segunda perna passa a outra enquanto a primeira fica pra trás. Interessante, né? Oxi. 9 a cada 10 startups de sucesso chegam lá inventando novos meios para que as pessoas não precisem andar. Porque andar é chato, mas é como a nossa espécie chega até os lugares legais. Não olha pra mim, reclama com Darwin, não foi ele que criou a gente. E Como videogame é que ele achou essa estatística, pô? Que estatística? Que estatística é essa? 9 entre 10 startups não quer que a gente ande? Como assim? são feitos por seres humanos, para seres humanos, sobre seres humanos, na maioria das vezes. E ainda assim parece que ninguém conseguiu solucionar a Eu tô maior começando a achar que o Gamera zerou esse jogo de furry, tá? Tô começando a achar. questão da nossa existência. Vamos falar sobre o elefante na sala. Death Stranding é o jogo AAA que tentou transformar esse ato banal em uma mecânica interessante. Ele teve sucesso? Bom, é discutível. A minha memória do jogo sempre vai ser daquele capítulo 3, onde basicamente a história para e nada acontece. Todas as missões viram Fat Quests. Eu sei que o jogo inteiro é uma grande Fat Quest, mas eu tô só lendo o roteiro que eu fiz pro Pompano em 2021. Não é certo isso. Resumindo, é a parte mais chata de um jogo que já é bem do chato. Mas a ideia não é ruim. Andar é como a gente explora esses mundos, é como a gente chega até os nossos objetivos. Mas quando o mundo é muito grande, você não pode colocar veículos no jogo, seja porque ele se passa num pós-apocalipse nuclear ou porque você tem uma visão artística muito forte que durou mais de 6 meses. Parabéns, Todd. A solução é apresentar pro jogador uma série de decisões interessantes ao longo do caminho. Você luta com os lobos? Você entra naquela caverna? Você vai pelo caminho mais curto e perigoso ou pelo caminho longo e seguro? Death Stranding é sobre essa última decisão. Mas enquanto a pedra no caminho de Skyrim é uma matilha de lobos, a pedra no caminho de Death Stranding é uma pedra no caminho. Como eu atravesso esse buraco sem cair e danificar a minha carga? Eu posso tentar dar a volta, mas isso vai ser muito mais chato que tentar pular ele. É uma decisão interessante e o chato, nesse caso, é um fator essencial para ela funcionar. Mas o meu problema não é com esse chato. Não, esse é sim, infelizmente. O meu problema é com aquele capítulo Gamera odiou Starfield, tá? Capítulo 3, onde você não faz mais nada além de entregar os suprimentos pra esse filho da puta, e aí voltar pra base, aí entregar os medicamentos desse outro filho da puta, e voltar pra base. E aí a Nossa, menina parece na um Zona tédio. Leste pediu um sundae às 5 horas da tarde, então lá vou eu de novo. O que esse capítulo inteiro provou é que por mais que você torne o andar interessante, você ainda tá andando, e andar por muito tempo é chato. Nossa, não tem nenhum fast travelzinho nesse jogo, velho. Minha nossa. Mas andar é uma das partes mais importantes de um dos meus jogos preferidos, XCOM 2. Você tem um número limitado de passos a cada turno. Andar aqui é um recurso como qualquer outro. Você tem uma quantidade de balas, de armadura, de itens e de passos. Você anda pra achar cover e flanquear os inimigos. Um passo em falso em XCOM 2 e o seu personagem que você passou o jogo inteiro melhorando e criando um laço muito maior que com o que você tem com a sua própria família morre pro resto do jogo. E Aí é isso triste. torna andar interessante. Quando o seu esquadrão é descoberto, cada passo vem com a possibilidade de acionar um novo grupo de inimigos. E se você gastou todos os seus passos naquele turno sem achar cover, aí o Raimundo vai pro saco. A tensão é um bom jeito de tornar as coisas interessantes. Em jogos de terror que se passam em espaços apertados e que limitam a sua visão, cada passo do personagem vira uma caixinha de surpresas. Andar também pode servir como penalização. Você não resistiu pegar todo o parafuso que você viu pela frente? Bom, agora você volta andando. E o negativo pode ser um incentivo. Depois de horas andando para pegar o carvão necessário para o funcionamento da sua fábrica, você finalmente desbloqueou o veículo com piloto automático. Tem poucas sensações melhores nessa vida do que a súbita realização de que você não precisa mais andar para pegar um recurso em Satisfactory. O ponto é que existem várias formas diferentes de transformar o andar em uma mecânica, além de ser só como você chega até o seu objetivo. Pô, em Death Stranding eu imagino, tipo, pegar umas missões dessas, só colocar uma música, só ficar andando, pô. Fazer que nem no Red Dead. A gente só vive o momento, só tá vivendo. Mas, tipo, a gente tem que estar imerso no jogo, porque senão o jogo não vai clicar, não.
Mas não vamos nos esquecer da maior lição aqui. Andar ainda é chato. Você pode subverter isso com atenção, mas mesmo em XCOM 2, andar com cada personagem pra encontrar aquele último alienígena que falta pra você completar a missão ainda é chato. E a tensão de um jogo de terror raramente dura mais que algumas horas, e quando ela se for, bom, aí você vai estar só andando. Então, talvez você não devesse só andar em um videogame. Talvez você devesse correr com o patrocinador desse vídeo, o jogo Edmos. E eu não me aguento, eu preciso falar logo de cara. O Gamera agora tem uma skin totalmente gratuita no videogame. Mãe, Olha eu aí, ensino parabéns, a Gamera. segue Você é bloquear foda. aça e usa o código Gamera pra desbloquear o meu lindo chapéu. E se você chegar entre os primeiros, conta aí nos comentários, mas só se você usou o meu chapéu, senão você tá morto pra mim. Parece até brasileiro. Existe uma segunda abordagem aqui. É raro jogos que forçam a gente a pensar em algo tão rotineiro quanto andar. Na maioria das vezes, andar só serve para chegar do ponto A ao ponto B. Então, o segundo jeito de tornar essa atividade menos chata é fazer com que você esqueça que você tá andando. Os simuladores de andar, Walking Simulators, têm esse nome por um motivo. Tem muita pouca mecânica nesse tipo de jogo, mas eles enchem o seu mundo com tantos pontos de interesse, cartas, objetos, fotos, que por mais que você passe a maior parte do seu tempo andando, o andar é uma parte pequena da experiência. E talvez essa seja uma representação mais autêntica, afinal de contas, a gente anda na vida real para chegar aos nossos objetivos. Talvez a gente ande para apreciar uma bela vista ou para esquecer da vida por um tempo. E às vezes... Mano, essa conversa tá indo pra um lado muito maluco. Eu já tô pensando, tipo, na filosofia do mestre das nuvens que andou sobre as terras e as montanhas. Nossa, tá uma loucura na minha cabeça já. Às vezes a gente só pega um ônibus mesmo. Sim. O último método de andar em um videogame é não andar. É usar o Fast Travel. A viagem rápida só é necessária se o seu jogo é chato. Disse o diretor de Dragon's Dogma 2, Hideaki Itsuno, antes de ser revelado que o item usado para dar Fast Travel no jogo seria vendido separadamente. Tudo o que você tem que fazer, disse ele, é tornar a viagem divertida. Simples, né? E você pode não perceber pelo meu tom, mas eu concordo com ele. É meio estranho um jogo sobre exploração te dar a opção de pular essa parte central do jogo. Mais estranho ainda é o jogo ser estruturado de uma forma que necessite... Não é questão de pular, pô. Tipo, eu já explorei tudo, toda essa região do mapa. Se eu quero voltar lá pra minha base, que tá tipo 2 km de distância, eu não quero voltar pelo canto que eu já explorei tudo, pô. Eu quero dar um flash travel que eu já sei o que tem no caminho. Eu só quero voltar pra minha base. Não é questão de pular a exploração. Eu já explorei o local. Só que eu quero voltar pra minha base e eu não quero ver o local todo de novo. Fast Travel. Eu amo Skyrim e o seu mundo tem muito mais coisa interessante pra fazer que Dragon's Dogma 2, viu, Sr. Itsuno? Mas não dá pra jogar Skyrim sem usar Fast Travel. Uma missão te leva pra um lado do mapa e o próximo objetivo é no extremo oposto. Sem falar que, e eu sei que eu posso estar sendo um pouco chato, mas Fast Travel quebra a imersão. Ainda assim, eu entendo que as pessoas jogam videogames por motivos diferentes que os meus. E elas não estão erradas, são sim? Ai, então não. meu O Fast Deus. Travel, às vezes, é necessário. Mas eu realmente acho que num jogo sobre exploração, ele devia ser limitado, e já que eu tô pedindo coisas aqui, imersivo também. Limitado nos pontos onde você pode viajar para e a partir. E imersivo é fácil, uma carroça, um táxi, qualquer coisa que faça sentido para aquele mundo. Mas dito isso, o Fast Travel não pode ser a solução. Só porque andar é chato, não significa que não serve pra nada. Tem essa coisa nos videogames muito necessária chamada dar uma respirada. Tem em todo tipo de mídia, é uma coisa mais da vida mesmo. Nem tudo pode ser ação frenética, com tiro pra todo lado, você precisa de momentos chatos entre as partes legais. E é por isso que eu decidi dar uma segunda chance pra Death Stranding. Apesar de tudo que eu falei aqui, eu respeito demais o Kojima e o seu jogo esquisito por tentar fazer algo tão diferente no espaço AAA, por focar em algo que nunca é o foco. Você pode esperar um vídeo aqui no canal revisitando Death Stranding no futuro e talvez eu mude de ideia, talvez eu pegue ainda mais raiva desse jogo, mas uma coisa é certa. É preciso escolher um caminho que não tenha fim, mas ainda assim caminhar sempre na expectativa de encontrá-lo. Eu não sei como terminar um vídeo sobre andar. Eu espero que você ache alguma conexão com essa frase que eu achei no Google e até a próxima.
Pô, Gamera, aí você tirou minha imersão no vídeo, cara. Pô. Pô, mas ótimo vídeo do Gamera, pô, adorei. Discordo de alguns pontos que ele falou, mas concordo em outros. Pô, andar em Red Dead é muito bom. Mas, tipo, pular a corrida também é melhor ainda. É isso.